Do Outro Lado do Espelho, livro psicografado por Carlos Antônio Bacelli, pelo espírito Inácio Ferreira. Capítulo 43. O resgate de Torquemada. Éramos centenas os que nos misturávamos na praça, escutando atentos o discurso daquele líder ensandecido, que, em essência, se opunha ao poder que rege o universo. A sua intenção era rebelar-se, arrebatando adeptos para suas novas ideias e propósitos. Falando em voz quase inaudível, Odilon comentou comigo: os espíritos que se deixam influenciar pelo dragão, em maioria, atendem às próprias conveniências. Não querem voltar à Terra e fogem da reencarnação, abominando o esforço evolutivo que lhes compete empreender e que mais cedo ou mais tarde enfrentarão. O dragão governa pelo temor e conta com a fidelidade de alguns que se lhe submetem por interesse. Aqui não poderia haver ética alguma. Todos os dias, planos para desestabilizá-lo são articulados, e a punição aos rebeldes consiste, entre outras, induzi-los à reencarnação em situação de extrema penúria. Aproveitando-se da pequena pausa no discurso do líder das trevas, um de seus ministros algo lhe disse aos ouvidos que o encolerizou. Estamos sendo alertados a respeito de um novo foco de rebelião. Os rastreadores detectaram vibrações que nos são contrárias. Eu os advirto, uma vez mais, desistam de me usurparem o trono. Os traidores pagarão caro. Faremos com que renasçam como pasto dos homens sem escrúpulos. Os perseguiremos desde o berço e seremos inclementes. Vejam o exemplo no meio da praça. Se a vida por aqui não lhes corresponde às expectativas, no mundo muito menos ainda. Viverão como dementes, marginalizados pela sociedade, e se prestarão ao exercício de caridade humilhante. Serão usados pelos religiosos como material de propaganda de má-fé sem escrúpulos. O nosso governo tem sido transparente. Não enganamos, não mentimos, não corrompemos. Não podemos permanecer parados e precisamos nos dividir, caso contrário, os rastreadores nos localizarão. Paulino, orientou Odilon, você, Manuel Roberto e Dona Modesta, procurem se posicionar estrategicamente por onde a escolta conduzirá Torquemada de volta. Ela sempre faz o mesmo percurso. Eu e Inácio iremos em seguida. Vamos tentar surpreendê-los. Apenas 2 ou 3 dragões se encarregam de tirar o nosso irmão da gaiola e levá-lo ao calabouço. Não esperariam aqui uma ação nossa. Ao término de seu pronunciamento, o dragão sempre ordena que víveres sejam atirados ao povo e o tumulto se faz. Agiremos então. Denunciem, exortava o dragão. Qualquer suspeito deve ser denunciado. Precisamos nos unir para conquistarmos a superfície. Vivemos sitiados porque ainda não somos fortes o bastante. Em alguns países, os dragões caminham livremente nas ruas. Reencarnam exclusivamente para desfrutar dos prazeres da vida material. Carne, bebidas, drogas, sexo, ócio. Este é o céu. Se a morte não existe, nenhum prazer é demais. Quem perde o corpo, ganha outro. A função do sexo é reprodutora. Vejamos os animais dos quais nos não diferimos tanto assim. Desde que o mundo é mundo, há bilhões de anos, certas espécies sobrevivem. O corpo humano não pode mais que um simples vírus. Não nos importemos em morrer, importemo-nos em gozar a vida, usufruindo do tempo.
A um gesto seu, vários guardiões começaram a jogar alimentos para a população. Tive a nítida impressão de que se tratava de pedaços de carne ou de algo que se assemelhasse. De fato, imenso alvoroço teve lugar e, aproveitando o descuido da vigilância, Paulino, Manuel Roberto e Dona Modesta seguiram com rapidez por uma ruela que levava aos fundos do palácio. A cela de Torquemada começou a se movimentar e, a certa distância, eu e Odilon a acompanhamos. Olhei para trás e observei que o dragão sorria, vendo a fragilidade dos habitantes daquela cidade, que se engalfinhavam na lama, disputando pequenas porções de alimento que, por ali, me parecia escasso. Não havia produção alguma naquele lugar. Mais tarde, Odilon me esclareceria que parte daquele alimento, princípio vital, semi-materializado, era extraído de cadáveres. A escolta, inicialmente composta por 12 dragoneses, reduzira-se a 4, sendo que 2 estavam do outro lado de pesado portão para abri-lo. Agora é o momento, disse-me Odilon, dirigindo-se aos guardas do lado de fora. Amigos, vocês precisam de ajuda? Perguntou com voz firme e passos determinados. Pelo que vejo, a gaiola pesa muito. Deixem-nos cooperar. Chegamos há pouco e ficamos impressionados com a eloquência do dragão. Viemos para conhecê-lo, pois a sua fama corre no interior da terra. Nesse instante, surgindo do outro lado, Paulino, munido de uma espécie de serra a laser, agiu com a rapidez de um felino e cortou as grades. Antes que qualquer alarme fosse dado, com o auxílio de Dona Modesta, Tomás, sem lucidez do que se passava, foi retirado e, colocando-o nos ombros, Manuel Roberto começou a empreender fuga. Não percebi quando gritei para os soldados atônitos: Calem a boca, ou o dragão os punirá. Todavia, os outros 2, que empurravam o portão, ao perceberem o resgate, tocaram enorme trombeta em forma de chifre. Inácio, depressa! Chamou-me Odilon. Não temos tempo a perder. Logo estarão no nosso encalço. Depressa! Aqui somos simples mortais e não temos como nos prevalecer de nossos recursos de volitação. Invasão! Invasão! Ouvimos a gritaria. Fomos traídos! Guardem todas as passagens. O prisioneiro fugiu. É gente lá de cima. Peguem-nos! Peguem-nos! Os incautos pagarão caro. Voltaremos pelo mesmo caminho? Questionei, enquanto enveredávamos pela boca de uma caverna. Será melhor, Inácio, respondeu Odilon. Nós já o conhecemos e desconfio que teremos aliados. Sobre os ombros de Manuel Roberto, Torquemada era uma pobre massa disforme, com aqueles ovoides vampirizando-lhe o corpo espiritual. A escuridão, sem dúvida, nos facilitava fuga. No entanto, os nossos olhos não estavam assim tão habituados a ela. Acenda novamente a lanterna, Paulino, solicitou o companheiro que nos guiava e que, com certeza, não era a primeira vez a concretizar um plano daquele, ou melhor, daquela natureza. Manuel, ordenou em seguida, passe o nosso irmão para Inácio, pois, afinal de contas, ele é o seu padrinho. Com Tomás de Torquemada nos braços, uma aluvião de ideias que não pude expressar me acorreu ao pensamento. Quem diria eu, Inácio Ferreira, considerado o inimigo número 1 pelo clero em minha cidade, arriscando-me para salvar um ex-inquisidor. Como, de fato, a vida dá voltas. Meu Deus! Mais rápido, insistiu Odilon. Essa caverna é a única que não se comunica com tantas outras.
Se atingirmos a superfície, estaremos livres. A claridade do sol os deterá. Coisa curiosa, o espírito Torquemada se me aconchegara ao peito, como um filho protegido pelo pai.